Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Na aula de hoje, falarei sobre o comando compare free equal text. Né? Esse comando, ele compara duas sequências textuais, né, ou dois blocos de texto, né, ou ainda duas linhas de texto, de forma a não considerar, né, letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então ele compara, por isso que ele é compare free, né? Ele faz uma comparação livre entre duas sequências textuais, tá certo? Entre dois textos, né? Melhor dizendo, tá? Então ele verifica o seguinte, esse comando ele aceita três parâmetros, né? No primeiro parâmetro, você deve colocar o primeiro texto, né? Aqui eu exemplificarei aqui, tá? Estou exemplificando aqui os parâmetros, né? Então, no segundo, nós colocamos aqui, no segundo parâmetro, o texto 2, né? E no terceiro parâmetro, um desvio de fluxo, né? Uma linha de desvio de fluxo aqui, ó. Né? Desvio para outra linha, vamos dizer assim, né? Então é assim, se a comparação for bem sucedida, se for verdade, né? Se retornar verdadeiro, se for verdade que o primeiro texto é igual ao segundo, desconsiderando, né? A formatação em caixa alta ou caixa baixa, ou seja, letras maiúsculas ou minúsculas. Então, se a comparação for bem sucedida, será executado um desvio para uma outra linha do programa, que na linguagem EScript é chamada de marca de linha, e a execução continuará a partir dessa marca de linha executando os demais comandos, tá certo? Se não, né, se a comparação, se os textos forem diferentes, a execução do programa continuará após esse bloco de comandos, né, do comando compare free equal text. Executará os comandos que vierem abaixo, tá certo? Sem o desvio, tá? Então, eu demonstrarei um exemplo aqui, bem simples desse comando. É o seguinte, ó. Farei assim. Colocarei uma outra linha de texto aqui. Vamos fazer assim. Colocarei aqui o nome da linguagem, tá? AI Scripter, certo? Em minúsculo, né? Tá? Então compararei aqui, ó. E maiúsculo. Então você verá que a linguagem não faz distinção nesse caso entre letras maiúsculas e minúsculas, né? Existe uma exceção, tá? Que é o seguinte, talvez com caracteres acentuados possa haver alguma diferença, alguns problemas, né, nessa comparação. Mas não é o foco dessa aula, tá certo? Então vamos lá. Faria a comparação desse texto com esse texto, com o segundo texto. Primeiro texto, né? Então linha 1 de parâmetro, linha 2 de parâmetro. Veja que o primeiro está em caixa alta, ou seja, letras maiúsculas, e o texto do segundo parâmetro está em caixa baixa, ou seja, letras minúsculas, certo? Essa comparação deverá ser feita normalmente. Então, para o comando compare free equal text, esse texto aqui, que eu selecionei, é igual ao segundo texto, tá? Ou seja, independente, então, como eu disse, de letras maiúsculas ou minúsculas. Agora, eu preciso colocar aqui uma marca de linha para que haja um desvio caso os textos sejam comparados, né? E o resultado dessa comparação seja positivo, né, seja verdadeiro. Né? Observe então que esse comando é um comando de tomada de decisão que permite a um robô executar ações de forma mais inteligente, ou seja, tomando decisões. Tá? Então, se o meu robô aqui verificar que esse texto, né, é igual ao segundo texto, ele tomará uma decisão, ele seguirá um caminho. Nós chamamos aqui de marca de linha. Então, eu colocaria assim, ó, vai para outra linha, tá? Para ficar didático, tá certo? Para você entender exatamente o que significa isso, né? Vai para outra linha. Mas esta marca de linha, ela tem que estar definida em alguma parte do programa através de um outro comando, que é o comando merge, aqui, que define uma marca de linha. Tem o hífen, né? Aí eu coloco aqui a marca de linha, veja, está definida a marca de linha. Então, comparação bem sucedida, ou seja, se os textos forem iguais, né, o programa será desviado para esta linha e continuará a partir daqui, ó, a partir desse comando merge aqui, né, desse rótulo de linha aqui, dessa marca de linha, né, na verdade. E executará, consequentemente, todos os comandos que vierem a seguir. Então aqui eu colocaria um comando aqui, ó, uma mensagem aqui, um comando mens, né. Aqui eu coloquei uma mensagem para vermos como funciona, né, o comando, tá? Então eu colocaria aqui um comando mens e mostraria uma mensagem, olha, desviou, né, desviou para cá. Vamos colocar assim, desviou, ok. Ou seja, ele desviou. Se os textos forem iguais, ele desvia para essa marca de linha, como eu já disse, e executa esse bloco de comando que mostra uma mensagem na tela, certo? Agora,
como eu já disse antes, caso os textos sejam considerados diferentes, então, pelo comando compare free equal text, então ele executará, né? O robô continuará executando, como eu já disse, os próximos comandos que vierem abaixo, né? Que se seguirem abaixo desse bloco de comando da tomada de decisão. Então, colocaria algum comando aqui para que nós possamos ver, né? Que será realmente executado alguma coisa, tá? Caso a comparação seja falsa, né? Então, eu colocaria uma outra mensagem aqui para exemplificar, né? Passou por aqui. Tá? Então, essa mensagem que passou por aqui, né? Observe que se eu deixar essa mensagem aqui, desse jeito, o que vai acontecer aqui? Depois que o meu bloco de comando de tomada de decisão aqui for executado, caso os textos sejam diferentes, essa mensagem será executada, né? Essa mensagem será mostrada na tela aqui, ó, através desse comando mens, né? E o que acontece? A próxima mensagem aqui, dessa marca de linha aqui embaixo, ó, também será exibida. E não é isso que eu quero, né? Então, quer dizer, duas mensagens serão, nesse caso, exibidas sequencialmente. Não é o que eu quero. Eu quero que o meu robô tome uma decisão e siga um caminho ou outro caminho. Ou ele mostrará esta mensagem, passou por aqui, ou ele mostrará a outra mensagem, caso, ou seja, de desvio aqui, caso a comparação seja bem sucedida, né? Tá certo? Então, para que após essa mensagem de passou por aqui essa mensagem aqui, caso o resultado da comparação seja falso, né? O que acontece? Eu tenho que colocar um outro comando aqui, ó, para evitar que essas duas mensagens sejam exibidas sequencialmente. Né? Não é o que eu quero. Eu quero apenas, vamos supor, nesse caso aqui, né? Se os textos forem diferentes, eu quero que apenas esta mensagem passou por aqui seja exibida. Então eu colocaria um comando chamado endprog aqui, ó. Esse comando endprog, ele finaliza a execução do robô, ele termina o programa. Então, o que eu faria, o que eu estou fazendo aqui nesse caso? Eu mostro essa mensagem, nesse caso, e finalizo o programa, encerro o robô. Com isso, desse modo, a próxima mensagem aqui embaixo, ó, da minha marca de linha, não será mostrada na tela, né, nas situações em que os textos forem diferentes. Tá certo? Que eles não forem iguais. Então, mostrará a mensagem, né, e terminará o programa. O endprog aqui é necessário para, como eu disse, né, para que as duas mensagens não sejam exibidas de forma errônea. Tá certo? Então vamos lá, vamos executar esse programa para ver o que acontece. Né? Executarei, clicarei aqui no botão executar, no meu canto superior direito. Vamos ver se ele mostra a mensagem de desvio, porque esses textos são iguais, né? Vamos ver. Ó, veja que deu certo, né? Aqui na minha caixinha de texto ele está mostrando desviou para cá, certo? A mensagem funcionou, né? Então ele comparou e verificou que os textos são iguais mesmo, as letras estando em letras maiúsculas ou minúsculas, né? Agora, eu mudarei um pouco esse texto. Eu deixarei aqui somente a palavra scripter. Né? Veja que eu coloquei aqui somente a palavra scripter. Logo, esses textos agora, essas sequências textuais são diferentes, né? Então, não são iguais. Não sendo iguais, essas duas sequências de texto, obviamente, os próximos comandos a serem executados serão os que estão abaixo, né, desse bloco de tomada de decisão aqui. Logo, a mensagem, então, que deverá ser exibida é esta aqui, ó, passou por aqui. Essa outra mensagem deverá ser exibida agora, certo? Então, vamos ver se funciona? Vamos lá. Clicarei no botão executar mais uma vez, confirmarei a mensagem de início e veremos. Veja que funcionou, olha. Então ele mostrou na minha caixinha de texto aqui, a mensagem passou por aqui, tá certo? Veja que funcionou, então desta vez a comparação retornou o valor falso, né? Foi falso, não é verdade, então, que esses dois textos são iguais, eles são diferentes agora, tá certo? Ok. Expandirei a área de código aqui, clicando na setinha para cima aqui no meu lado direito do editor de códigos, tá? Expandir a área de código. Agora nós podemos fazer uma outra coisa. Nós podemos também armazenar esses textos, né, da comparação, esse conteúdo da comparação, né, do meu comando de tomada de decisão. Nós podemos armazenar cada linha de texto também em uma unidade de memória da linguagem AI Scripter, tá? E aí nós poderíamos comparar o conteúdo, os conteúdos dessas unidades de memória, ao invés de comparar os textos reais, os textos de forma direta, né? Então eu posso fazer isso através do comando alloc memory. Veja que eu farei isso agora. Olha, uma outra forma de fazer, alloc memory, né? Aqui, ó, na unidade de memória 1, eu colocarei esse texto aqui, ó, o primeiro, né? Veja o que eu farei aqui. Tá? Aí, duplicando o meu bloco de comando alloc memory,
Na unidade de memória 2, eu colocarei esse outro texto aqui, ó. Veja. Certo? Então agora eu tenho essa sequência de texto armazenada na unidade de memória 1 e essa outra sequência de texto armazenada na unidade de memória 2. Logo, para fazer essa comparação agora, eu poderia então fazer o quê? Poderia comparar as unidades de memória ao invés de comparar os textos. Então eu faria assim, ó, teria que usar aqui o símbolo, né, de herança de memória, ou de dados, né, e o número da unidade de memória que eu quero avaliar. Né? Aí na segunda linha de parâmetro, eu coloco a outra unidade de memória. Então aqui eu estou comparando, veja, a unidade de memória 1, né, com a unidade de memória 2. Então ele vai o quê? Esse comando agora, o compare free equal text. Ele vai comparar o que está armazenado dentro da unidade 1 com o que está armazenado dentro da unidade 2. Logo, ele comparará, né, esse texto com esse texto, ou seja, não mudou nada, a funcionalidade continua a mesma. Ambos os textos serão comparados, né, e será tomada uma decisão dependendo do resultado dessa comparação. Então, continua a mesma coisa. A única diferença é que eu agora estou comparando esses textos pelas referências de onde eles estão armazenados, e não mais pelos próprios textos. Estou comparando os textos através dos locais onde eles estão guardados, tá certo? Que é a unidade de memória 1, unidade de memória 2. Né? Deixa eu só reduzir aqui a fonte do texto um pouquinho, a fonte do texto aqui, acho que está legal agora, né? Estamos vendo aqui o algoritmo completo agora, tá? Então, nesse caso, se eu executar novamente esse programa, deverá ser mostrada outra vez essa mensagem que foi exibida no teste anterior. Passou por aqui. Por quê? Porque eu não mudei o conteúdo da comparação, apenas, como eu disse, mudei as referências, né? Agora eu comparo unidades de memória, né, conteúdos dessas unidades de memória, ao invés de comparar os textos, os valores reais, né, da minha comparação, que seriam esses textos aí. Comparei, mas dá na mesma, tá? Ele vai retornar, ele vai fazer a mesma comparação que havia sido feita anteriormente. Vamos lá, então. Executarei só para ver se realmente está correto isso. Cliquei no botão executar e confirmarei a mensagem. Veremos. Veja que funcionou como esperado, né? Na minha caixinha de texto aqui, então ele mostrou, a mensagem passou por aqui. Funcionou da mesma maneira, então, que o teste anterior, só que usando referências de memória agora. Tá certo? Muito obrigado, é isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Assista os outros vídeos no canal da Inteligência Computacional, tá? Conheça mais sobre a linguagem AIScripter. E até a próxima aula. Muito obrigado.